Unidos, então as indicações não são realmente boas. Dito isso, devemos nos entregar, como eu estou vendo muita gente aqui, acabou, é o fim. Eu não vou me entregar jamais, assim. A gente está levando pancada atrás de pancada, mas não vou me entregar. Então vamos lá. Os irmãos Batista, né, o Joesley e o Wesley Batista, da JBS, campeões nacionais, que tanto dinheiro receberam já do BNDES, assim, ó, colados com o Lula, apesar dessa ligação com o PT de muitos anos já, eles foram os maiores doadores da campanha do Donald Trump. Eles doaram, se não me engano, 5 milhões de dólares à campanha do Donald Trump, né? E eles assumiram, tá todo mundo falando sobre isso, então tem fontes confiáveis, tem muito boato também, então a gente aqui vai fazer um resumo disso tudo. Eles assumiram um papel de intermediação, de intermediadores entre o Donald Trump e o Nicolás Maduro, e entre o Donald Trump e o Lula. Lembram que a gente falou aqui no Conversa Timeline, disse no início do programa, que num domingo, sem ser o outro, retrasado, dia 23 de novembro, um avião da JBS ficou pousado ali um dia inteiro praticamente, pousou às 5 da manhã de um dia, saiu no outro dia às 7 e pouco da manhã, ficou ali, era o Joesley, tá? O Joesley Batista foi a Caracas, né, com autorização do Donald Trump, para negociar uma retirada pacífica do Nicolás Maduro, para que ele deixasse a Venezuela, né, que a Venezuela pudesse ter uma transição democrática para um novo governo, e aquele regime ditatorial ali terminasse com o Nicolás Maduro no exílio. Então, isso foi tentado lá pelo Joesley Batista, em meio à maior escalada militar, a maior pressão militar já exercida nas últimas décadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Aparentemente, até agora, isso não deu resultado. A gente continua vendo o Nicolás Maduro lá, né, na Venezuela, em Caracas, aparentemente sem ter nenhuma indicação de que ele realmente aceite deixar o poder. A outra questão é que há a informação de que os dois, tanto o Wesley quanto o Joesley Batista, estiveram por 2 vezes na Casa Branca, em Washington, na semana passada, né, conversando, não sei se diretamente com o Trump, aí eu não sei dizer, ou com representante do governo americano, para também fazer uma intermediação entre o Donald Trump e o Lula. E aí, gente, desculpa, não tenho como confirmar essas informações. São informações que circulam internamente na Casa Branca, e aí chega alguns jornalistas, chega outros jornalistas e circulam, mas teoricamente, aparentemente, foram apresentadas algumas condições para que o Donald Trump desse uma aliviada sobre o Brasil, em termos de tarifas, muitas, praticamente, dos produtos agrícolas já caíram, né? Quase todas, e também para produtos industriais. Isso estaria na mesa. E aí a gente fica em dúvida em relação às sanções da Magnitsky. Inclusive, naquela última entrevista que a gente mostrou aqui do Donald Trump, ele fala, eu conversei com o Lula depois do telefonema dos dois, que também já seria algo intermediado pelos irmãos Batista. Pois eu conversei com ele porque nós sancionamos, né, algumas autoridades do país, então falou disso. E o que teria sido colocado como condição para que os Estados Unidos dessem uma aliviada em relação ao Brasil e às autoridades sancionadas, não só o Alexandre de Moraes e a família dele, mas talvez todos os que perderam o visto americano. Então, exploração pelos Estados Unidos das terras raras brasileiras, né? O Brasil tem hoje a segunda maior, né? A segunda maior reserva de minerais raros, né? De terras raras. Exigência de que o Lula não sobretaxasse nem censurasse as big techs. A exigência de que o Lula, né, aceite a ajuda americana no combate às facções criminosas. A exigência de que o Lula, que o governo brasileiro, se afaste da China, não se aproxime mais da China. E aí uma condição que envolve a relação do Brasil com a Venezuela. A gente sabe que o Lula e o Nicolás Maduro, a gente não pôde falar sobre isso na eleição de 2022, mas eles são unha em carne, eles são amigos, né? Não à toa, o Lula, com 6 meses de governo, nesse terceiro mandato, recebeu o Nicolás Maduro em Brasília com tapete vermelho, com honras de chefe de Estado. Então seria a solicitação para que o Lula também entrasse nessa negociação para convencer o Nicolás Maduro a deixar o poder. E se não fizesse isso, se isso não fosse conseguido, que o Brasil se mantivesse neutro, não interferisse numa ação militar americana contra a Venezuela. Então, essas são as informações que circulam, são conjecturas, são boatos, a gente não sabe, mas é uma onda de conversas e troca de informações e tentativas de obter realmente a confirmação disso tudo, que está aqui nos deixando bem preocupados, né, Alan? Espero sinceramente que não haja recuo
pelo menos eu repito, sobre as tarifas eu desde o início falei que não era uma boa, mas as sanções da Magnitsky, se elas forem retiradas, aí, de novo, talvez a gente dê uma desanimada, mas ninguém aqui vai se entregar. Não digo nem desanimar, não. Eu acho que o cenário, ele não é um cenário onde a gente possa ter ainda uma avaliação de ânimo ou desânimo. Eu vejo uma operação psicológica em andamento, para mim é evidente, porque se eu desenhar os dois cenários, todos eles dependem de Maduro sair da Venezuela. Todos eles dependem do Lula virar as costas para a China. Todos eles dependem do BRICS sofrer uma mudança drástica, radical. Todos eles dependem do PT, com aquele discurso soberania, do boné da soberania. Lembra, Azulzinho? Hoje eu trouxe o meu outlaw aqui, de propósito. Todos eles dependem do Lula, com o boné da soberania, entregar, por exemplo, coisas do tipo como o lançamento de foguetes dos Estados Unidos no Brasil, que eram todas propostas do Bolsonaro. Se você avaliar, mesmo com conjectura, mesmo com algumas fontes que nós temos, todas as exigências do Trump em relação à Venezuela e ao Lula eram agendas de Bolsonaro. Saída do BRICS, que o Bolsonaro queria, mas nunca teve a retaguarda dos Estados Unidos para isso. Você ter... qual é o nome daquele lugar para lançar o foguete? Eu sempre esqueço o nome. Alcântara. Base de Alcântara. Era proposta do Bolsonaro, proposta do Eduardo. O Brasil desistir de querer ter uma moeda própria com a China, algo que o Lula está se orgulhando desde o dia 1, né, quando ele voltou à presidência. Você tem o combate ao narcotráfico como exigência. Então tudo isso está em jogo. Seria como se o Lula virasse Bolsonaro por um dia. É isso. Né? O Lula vai virar Bolsonaro por um dia e aí, de repente, realmente, você vai ter aí o que a imprensa está noticiando.